A paz de Cristo, irmãos. Eu estou muito contente pelo fato da gente poder estar voltando a ter aulas. Já são cerca de 15 dias que, devido às enchentes que a gente está tendo aqui no Rio Grande do Sul, a gente não pôde ter as aulas, mas graças a Deus, hoje a gente vai voltar a ter. Eu quero começar os nossos estudos fazendo um panorama geral do que a gente viu na última aula, e hoje, se for possível, a gente vai avançar até o capítulo 7 do livro de Daniel. Eu vou fazer uma pergunta bem simples para vocês, se puder, ergue a mão, e eu queria saber assim, quem leu o livro de Daniel nesses últimos 20 dias? A Manu, eu sei que ela leu todo o livro de Daniel, tá? Que bênção, é isso aí, tá? Então, o que a gente viu até agora, só para vocês entenderem? De todas as coisas que a gente vem estudando, na primeira aula nós falamos sobre Daniel capítulo 1, quando ele vai para a Babilônia, e Daniel capítulo 2, quando Nabucodonosor ele vai ter o sonho com uma estátua, e essa estátua, ela tinha aqui vários simbolismos. Como a gente viu, essa estátua era uma linha do tempo, que tratava desde os dias de Daniel, falava do tempo da primeira vinda de Cristo, inclusive até a segunda vinda de Cristo. Basicamente, essa estátua do sonho de Nabucodonosor, quando você deita, você tem uma linha do tempo dos reinos desse mundo. Então, basicamente, esta foi o estudo da última aula. Tá? Quem não viu até agora, pode voltar lá, a gente deixou gravado também. Inclusive, na última aula, teve algumas coisas que eu não comentei devido ao tempo, mas só para vocês lembrarem, para ficar gravado. Olha só que interessante, gente. Quando a gente olha para essa porção, vocês vão perceber que nós falamos que aquela pedra cortada sem o auxílio de mãos falava da vinda de Cristo. Só que é interessante porque aparece uma expressão ali que eu não falei na última aula devido ao tempo. Vai aparecer a expressão dizendo assim, que essa pedra, ela esmiuçaria todos os metais da estátua e eles seriam levados pelo vento como a palha é levada no verão. E essa expressão, ela aponta para a vinda de Cristo também. Por quê? Porque vocês vão lembrar que Jesus disse que na vinda dele, ele vai fazer separação entre o trigo e o joio, e ele diz assim que a palha, ela vai ser lançada no fogo, ela vai ser levada, vai ser queimada. Né? Então você vê que tem toda uma expressão aqui, inclusive a própria expressão que é usada ali, serão esmiuçados, levados pelo vento como a palha na eira no verão. Verão também é outra palavra que aponta para a vinda de Cristo. Vocês vão lembrar que Jesus ele conta uma parábola da figueira e ele diz assim, quando vocês virem que a figueira está florescendo, ela diz, sabei que está próximo o verão. A palavra verão que aparece aqui nessa pedra é a mesma que está falando da vinda de Cristo também. Então você tem vários links de conexão quando você começa a olhar para as palavras que foram usadas pelo profeta e você começa a olhar para as palavras ensinadas no Novo Testamento por Jesus, pelos apóstolos, vocês vão encontrar vários links de conexão. A própria questão da montanha, que nós falamos que aponta para um reino eterno, é algo que a gente falou aqui depois que acabou a aula, que montanha na Bíblia ela tem um significado apontando para reino. Então, da mesma forma como essa montanha, ou a palavra Monte Sião, que vai aparecer diversas vezes no profeta, está apontando para o reino de Cristo, que será estabelecido no reino milenar. Então, quando a gente olha para monte na Bíblia, um dos simbolismos do monte na Bíblia é justamente esse, aponta para reino. Assim como aqui esse monte aponta para o reino de Cristo, que será um reino eterno, existem os reinos desse mundo que também são tipificados por montanhas. Então você vai ter lá na Bíblia, as 7 cabeças são também 7 montes. Está falando o quê?
de cada um desses reinos que a gente vem estudando aqui em Daniel, que apontam para montes, até a vinda de Cristo, onde ele vai estabelecer o último monte, que é o reino eterno. A verdade é que a gente veio estudando muitas coisas em Daniel na primeira aula, onde a gente falou só do capítulo 1, um capítulo histórico, e o capítulo 2, que é um capítulo profético, de sonhos, de visões. Hoje, como é que vai funcionar a dinâmica da nossa aula? Eu quero apresentar para vocês de uma forma muito resumida os capítulos do capítulo 3 até o capítulo 6, e nós vamos dar uma ênfase maior no capítulo 7 hoje, que é a visão dos 4 animais. Amém? Então vamos lá. Basicamente, aqui nos primeiros capítulos, eu vou só apresentar para vocês, eu não vou ler eles para a gente ganhar tempo. Já que na última aula a gente falou até o capítulo 2, agora eu quero dar continuidade, o capítulo 3. O capítulo 3, de uma maneira muito resumida, é um capítulo histórico. O que é um capítulo histórico e o que é um capítulo profético? Só para vocês entenderem. A diferença de um capítulo histórico é que ele está contando os acontecimentos que houveram nos dias de Daniel. Por exemplo, o capítulo 1 é um capítulo histórico, onde ele é levado para a Babilônia. O capítulo 3, ele é um capítulo histórico também. A gente vai ver outros capítulos que eles são históricos, eles estão contando a história do que aconteceu com Daniel e os seus amigos quando eles estavam na Babilônia. Porém, entre os capítulos históricos, nós vamos ter capítulos proféticos, que são aqueles capítulos que têm ou um sonho, ou uma visão, ou um anjo aparecendo, trazendo uma revelação, ou um arrebatamento de sentidos. Então, basicamente, o livro de Daniel ele tem essas duas porções, capítulos históricos e capítulos proféticos. O capítulo 3, ele é um capítulo histórico. Só que qual que é a grande questão? Até mesmo nos capítulos históricos, você tem sombras que apontam para uma realidade profética. Todos os capítulos de Daniel, até os históricos, eles têm uma sombra profética. Lembra que eu já expliquei aqui nas últimas aulas qual que é a diferença entre uma sombra e uma realidade? Por exemplo, só para você entender, se talvez você nunca ouviu isso, Deus usa muitas histórias para contar e apontar para realidades do futuro. Um exemplo, Abraão. Quando Deus manda Abraão tomar Isaque, o seu filho, subir até o Monte Moriá e oferecer ele em sacrifício, era uma figura do próprio Deus, que estava oferecendo Jesus em sacrifício, o Cordeiro de Deus. Tanto que Isaque, quando ele pega o madeiro sobre as costas, sobe o Monte Moriá, é uma figura de Cristo pegando a cruz para ser crucificado, ser morto. Então, Deus se utiliza de várias histórias para contar parábolas, para deixar sombras que vão apontar para realidades futuras. Outra história de Abraão, só para vocês entenderem, né? Talvez você ainda não esteja familiarizado com essa questão de sombras e realidades. Como Deus usa histórias para contar eventos proféticos que ainda vão acontecer. Quando você olha para Abraão, vocês lembram que Abraão, ele teve 2 mulheres? Ele teve Sara e Agar. Essas 2 mulheres vão gerar 2 filhos. Quando você vem para o Novo Testamento, o apóstolo Paulo, em Gálatas, ele vai dizer que Abraão é uma figura de Deus e que as 2 mulheres de Abraão, elas representavam as 2 alianças. E que os filhos dessas 2 mulheres representam também 2 tipos de filiação diferente. Uma segundo a carne, outra segundo a promessa. Então você vê que o próprio Deus, ele conta histórias e ele usa essas histórias para revelar coisas futuras. Por que eu estou falando isso? Só para você ter alguns exemplos, para você entender que quando você lê o livro de Daniel, até mesmo os capítulos históricos, eles têm uma tipologia profética para o futuro. Que é importante, não é o foco dessa aula, como eu disse, hoje eu vou focar no capítulo 7, mas eu queria mostrar isso para vocês, para que quando eu passar de uma forma bem rápida por cada um desses capítulos, vocês consigam entender que até mesmo os capítulos históricos, eles têm uma implicação profética. Amém? Até aqui vocês entenderam? Então vamos lá.
o capítulo 3, ele é um capítulo muito significativo no livro de Daniel. Por quê? Porque, basicamente, eu vou deixar o texto aqui, quando vocês baixarem o PDF, vocês podem ler ele em casa, tá? Mas, basicamente, no capítulo 2, aqui de Daniel, nós tivemos uma estátua. E vocês lembram que cada parte da estátua tinha um metal diferente? Vamos lá, a cabeça era de ouro, o peito e braços de prata, o quadril e o ventre de bronze, as pernas eram em parte ferro, e quando chegava nos pés, era parte ferro, parte barro. Só que isso era no capítulo 2, e nós vimos que cada metal dessa estátua estava apontando para um reino desde os dias de Daniel, a Babilônia, os medos e persas, a Grécia, Roma, os 10 reis que virão no tempo do fim. Só que, quando Daniel traz a interpretação e diz para Nabucodonosor: tu és a cabeça de ouro, mas o teu reino também vai se encerrar, porque depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu. É como se Nabucodonosor tivesse se rebelado contra a revelação que Deus deu. E o que Nabucodonosor vai fazer? Ele vai vir aqui no capítulo 3 e ele vai fazer uma estátua toda de ouro. Aqui no capítulo 2 o sonho era só cabeça de ouro, vocês lembram? O que Nabucodonosor faz? Uma estátua completamente toda de ouro. O que ele estava querendo demonstrar com isso? Ele estava se rebelando contra a visão que Deus lhe deu, e ele estava querendo dizer: não, meu reino não vai passar, eu vou estabelecer ele na força. E o capítulo 3 ele é muito forte, por quê? Eu vou contar a parte histórica e vocês vão entender a parte profética daqui a pouquinho, para vocês verem como até no contexto histórico Deus deixa mensagens para o tempo do fim. Vocês leram Daniel, pelo menos eu vi que alguns leram. Pergunta que eu faço: vocês lembram da altura dessa estátua ou da largura dela? Saibam de uma coisa, Deus fala por meio de números na Bíblia. Os números não estão ali por um acaso, Deus usa números para trazer muitas revelações. Só para vocês terem uma ideia, a altura dessa estátua, ela era de 60 côvados. Dependendo da Bíblia que você for ter, né? Por exemplo, uma NVI, ou Bíblias mais atualizadas, eles traduzem para as medidas que a gente usa nos dias atuais. Então, 30 côvados vai dar cerca de 30 metros. Para quem não sabe, um côvado é basicamente a medida que era do cotovelo até o punho. Então, isso varia entre 45 centímetros a 50 centímetros. Tá? É uma medida meio que imprecisa, mas é mais ou menos essa média. Então, quando a gente fala de 60 côvados, era o equivalente a 30 metros. Um prédio. Né? Essa estátua de ouro tinha essa medida. Só que eu particularmente não gosto das Bíblias atuais que tentam atualizar os números, porque os números antigos que Deus usava, eles são números que têm muitas revelações. Quando você atualiza, você perde muita revelação. Então, basicamente, quando você olha para essa medida, 60 côvados de altura e 6 de largura, você vai ver que Deus estava mostrando aqui também a própria marca da besta. Deus estava demonstrando nessa estátua, porque vocês lembram que a marca da besta ela é 666? Vocês veem que a estátua tem 60, olha o múltiplo de 6, e 6 de largura, o múltiplo de 6 aparecendo de novo. Quando você vai para o livro do Apocalipse, você não tem lá não só o número 666, mas você tem também uma imagem da besta. Né? Você tem a grande Babilônia ressurgindo, você tem uma imagem da besta e você tem o número da besta. Basicamente, Deus estava mostrando por meio dessas histórias, deixando figuras do que vai acontecer no tempo do fim. Só que olha que interessante, só para você entender melhor. Quando Nabucodonosor fez essa imagem, e aqui o Nabucodonosor ele está sendo uma figura, um tipo que aponta para o anticristo que virá no tempo do fim, o que Nabucodonosor exige? Adoração, certo? O que o anticristo vai exigir no tempo do fim? Adoração. Ele vai querer ser como Deus, se assentar no lugar de Deus, querer ser adorado como Deus. Nabucodonosor, ele exige adoração, e ele constrói uma fornalha, né, de fogo.
para lançar aqueles que não adorassem a imagem, não se prostrassem à sua imagem. Aí entra toda aquela história que vocês conhecem, onde Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles, por não adorarem a imagem, são levados diante de Nabucodonosor, e Nabucodonosor diz: olha, eu vou dar uma última chance, se vocês adorarem, vocês não são lançados na fornalha. O que esses 3 amigos de Daniel, tementes a Deus, eles vão dizer? Mesmo que Deus não nos salve, nós vamos ser lançados na fornalha, mas não adoraremos a essa imagem. O que acontece? O rei fica tão enfurecido, e isso tudo está apontando profeticamente para o anticristo do tempo do fim, que ele vai lançar esses 3 personagens dentro da fornalha. Mas antes disso ele diz uma coisa: a fornalha deveria ser aceso 7 vezes mais. Olha como esses números são proféticos na Bíblia. Porque quando você vai olhar para a última semana de Daniel, que a gente vai estudar no capítulo 9, provavelmente daqui 2 aulas, nós vamos falar de um período de 7 anos no tempo do fim, onde as tribulações, assim como a chama da fornalha foi acesa 7 vezes mais, a tribulação ela será muito mais intensa nesses últimos 7 anos. Você percebe como os números na Bíblia eles também são reveladores? Então, a Bíblia diz assim que a fornalha seria acesa 7 vezes mais. Quem não adorasse a imagem, essa imagem, ela seria lançado nessa fornalha, passaria por uma tribulação. Eu já falei isso, talvez você não saiba, mas quando você pega uma Bíblia com livros apócrifos, né, uma Bíblia com livros apócrifos, você vai ver que o livro de Daniel ele tem mais 2 capítulos, ele não vai somente até o capítulo 12, ele vai até o capítulo 14, e o capítulo 3, ele não para ali pelo versículo 30, ele vai até o versículo 100, tem mais 70 versículos praticamente. Quando você vai ler esses 70 versículos, basicamente você vai ver outra informação. Diz que a fornalha que foi acesa 7 vezes mais, a chama dessa fornalha se levantou tão alta que ela tinha mais ou menos 49 côvados. Aqui entra algumas questões. Alguém parou para medir, para dizer, é 49? Por que não botou o número, é 50 côvados? Por que 49? Você vê como Deus vem falando por meio de números? Porque 49 é um número muito profético. Você vai ver nas 490 semanas, 70 semanas de Daniel, o número é 490, você tem o número 49 implícito. Quando Deus fala sobre perdão de pecados, até quantas vezes? 70 vezes 7, você vê que é 490, tem o 49 implícito. Então você vai ver muitas vezes esses números sendo proféticos, apontando para o tempo do fim também. Como eu quero passar adiante, eu só queria demonstrar algo para vocês. Que assim como os amigos de Daniel, por não adorar a imagem que Nabucodonosor fez, que era uma imagem toda de ouro, e o ouro representava a Babilônia, eles foram lançados na fornalha de fogo. Vocês vão perceber que no tempo do fim isso vai voltar a acontecer da mesma forma como aconteceu nos dias de Daniel. Quem não adorar a imagem da besta vai passar por uma grande tribulação que vai ser 7 vezes mais intensa. Podemos usar essa expressão. Assim como a fornalha foi acesa 7 vezes, naquele tempo será um período de 7 anos com uma tribulação muito mais intensa, onde muitas pessoas vão perder a vida, muitos vão ser mortos, outros vão fugir, vão para lugares desertos e tudo mais. Detalhe, nessa imagem existe um erro. Quem sabe me dizer qual é o erro dessa imagem? A Bíblia diz assim que havia lá o 4º homem da fornalha, que é uma figura que aponta para quem? O próprio Cristo aparecendo no meio da fornalha. Mas quantas pessoas tinham se Jesus era o 4º homem da fornalha? 3, os 3 amigos de Daniel. Daniel não estava presente nesse evento. Tá? Quem fez a ilustração colocou Daniel junto na fornalha. Mas a questão é, por que eu estou falando isso? Porque da mesma forma vai ser no tempo do fim. Muitas pessoas, por não adorar a imagem da besta, vão ser mortos, mas muitas pessoas vão estar fugindo, vão estar em outros locais. A Bíblia é muito ampla nesse assunto, tá? Que a gente pode até tratar em outro dia. Mas o que eu quis mostrar para vocês basicamente é essa colocação.
para vocês perceberem que Daniel capítulo 3 é um capítulo histórico, mas ele tem implicações proféticas também quando você olha para sombras e realidades, tá? Mas hoje eu não vou ler esses capítulos porque eu quero ganhar tempo. O próximo capítulo que eu quero falar para vocês, né, é o capítulo 4. O capítulo 4 é um capítulo onde Nabucodonosor ele vai ter uma visão. Qual que é a visão do capítulo 4? Nabucodonosor, ele estava no seu leito de novo, assim como no capítulo 2, sendo ele o rei da Babilônia, ele tem uma visão, onde ele vê uma grande árvore, onde todas as aves, os animais do campo se aninhavam a essa árvore. E essa árvore era tão grande que a Bíblia diz assim que ela tocava os céus. Só que por causa da soberba deste rei, a árvore representava o reino da Babilônia, Deus vai dizer assim que essa árvore seria cortada por 7 tempos e seriam colocados sobre a raiz dessa árvore, porque a raiz não seria arrancada, mas a árvore seria cortada. Seriam colocadas 2 cintas, uma de ferro e uma de bronze. E depois disso, essa árvore voltaria, depois de 7 tempos, essa árvore voltaria a crescer. O que aconteceu? Num contexto imediato, Nabucodonosor, ele vai se exaltar, e ele vai começar a dizer, nossa, olha só o reino que eu edifiquei com as minhas mãos. E ele vai perder a sua consciência, e ele vai se tornar como um animal, ele vai passar 7 tempos, 7 anos, comendo pasto com os animais. Depois de 7 anos ele é reestabelecido. Então tem basicamente um contexto imediato dessa profecia que estava sendo demonstrado em Nabucodonosor. Mas isso também tem contextos históricos para o tempo do fim. Porque vocês lembram da estátua? Ela não tinha lá uma parte da estátua que era o quadril e o ventre de bronze e as pernas de ferro? Você vê que aqui foi colocado 2 cintas, uma de bronze e uma de ferro. Deus não está deixando esses metais por um acaso. Deus estava demonstrando realidades através desse contexto histórico que também estão apontando para o tempo do fim. Assim como Nabucodonosor, que era um símbolo da árvore, e o seu reino, a Babilônia, eles estariam cortados durante um período de tempo, enquanto passasse a cinta de bronze e a cinta de ferro. Você vai ver que é como se Deus estivesse dizendo que, assim como a árvore voltaria a brotar, é como se Deus estivesse mostrando que o império da Babilônia, no tempo do fim, depois que passasse o bronze e o ferro, ele também voltaria a ressurgir. E é por isso que no livro do Apocalipse vocês vão ver a grande Babilônia, né? Que é como uma grande meretriz que rege os governos desse mundo. Aqui também tem contextos proféticos, porém, devido ao tempo, eu não vou conseguir me aprofundar muito nessa parte histórica e nem na parte profética. Mas eu quis demonstrar só para vocês entenderem como até mesmo a parte histórica tem contexto profético também. O próximo capítulo que a gente vê no livro de Daniel é o capítulo 5. Tá? O que a gente vê no capítulo 5? O capítulo 5 nós vamos ver um rei que é Belsassar. Belsassar, ele é neto de Nabucodonosor. Se eu não me engano, ele é filho de Nabonido, né? Eu lembro que a Manu me perguntou o nome e eu disse que eu não lembrava. Quando a gente lê na Bíblia, você vai ver assim, ó, que depois de Nabucodonosor, o próximo rei é Belsassar, que também era rei da Babilônia. Só que quando você vai estudar a história, você vai ver que antes de Belsassar houve um rei que não está sendo citado na Bíblia, que é Nabonido. Né? Só que ele reinou muito pouco tempo. E Belsassar é chamado de filho de Nabucodonosor, por quê? Porque sempre que você tinha uma descendência, não necessariamente aquele que gerou era chamado de pai, mas muitas vezes eles usavam aquele da sua descendência que tinha maior destaque para dizer, olha, o fulano é filho de tal pessoa. Assim como Abraão, o povo judeu, eles são filhos de Abraão. Abraão gerou todos eles, né, diretamente não, mas indiretamente da sua descendência vieram os judeus.
Então, quando você olha para esse nome, olha, Beltsazar era filho de Nabucodonosor, não quer dizer necessariamente que Nabucodonosor fosse seu pai, mas é da onde ele vem. Então, entre Nabucodonosor e Beltsazar, houve outro rei que é Nabonido, mas ele não aparece na nossa Bíblia. Então, Beltsazar, ele é aquele rei que vai estar presente nos dias em que vai se encerrar o império da Babilônia e vai surgir o próximo império, que são os medos e persas. Beltsazar, ele escolhe dar uma grande festa, um grande banquete, e ele vai usar os utensílios do templo que foram trazidos quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém e destruiu o templo. Então, parte dos utensílios da casa de Deus são levados para a Babilônia. E Beltsazar, ele escolhe dar um banquete, e o que ele vai utilizar? Os utensílios da casa de Deus. Ele estava profanando. Era um sacrilégio terrível que ele estava fazendo. O que vai acontecer? Deus vai julgar Beltsazar. E Deus vai julgar levantando um personagem que é Dario, dos medos e persas. Por que isso é muito importante? Porque nesse contexto, Beltsazar também é uma figura do anticristo, que vai profanar o templo de Deus nos últimos dias, vai cometer o sacrilégio terrível, do qual a gente ainda vai falar futuramente, mas Deus vai vir e vai julgar. Quando você vê aquela mão, você lembra daquela passagem onde aparece uma mão escrevendo na parede, Mene, Mene, Tekel e Parsim? Né? O que isso significa? Pesado fostes e fostes achado em falta. Daniel vai dizer, olha, o teu reino foi tirado de ti, vai ser dado a outro. O que vai acontecer? Talvez a gente consiga falar até um pouco no final dessa aula. No tempo do fim, não é o que vai acontecer com o anticristo? Deus vai se manifestar, vai julgar o anticristo, vai tirar o seu reino e vai passar a outro? Que aí está falando do próprio Filho de Deus, que é Jesus, onde vai estabelecer um reino eterno. Então, aqui no capítulo 5, a gente tem essa famosa passagem da mão escrevendo na parede, que é um contexto histórico, mas que também tem implicações proféticas. No capítulo 6, então, nós temos talvez uma das mais famosas histórias do livro de Daniel, que é Daniel na cova dos leões. Né? Desde criança, na escola dominical, quando as crianças aprendem sobre Daniel, a primeira história que eles aprendem é Daniel na cova dos leões. Essa história ela é muito fantástica também. Basicamente, Daniel, por causa da sua adoração a Deus, por não se negar a cessar as suas orações, ele vai passar por uma grande tribulação, ele vai ser lançado entre os leões. Mas, em meio a esse contexto, você vai ver que Daniel é guardado pelos anjos, nesse contexto de ser lançado na cova. Eu não vou ler o texto, para a gente ganhar tempo, mas isso também tem implicações proféticas. Por quê? Da mesma forma como no capítulo 3, os amigos de Daniel são lançados dentro de uma fornalha, e eles voltam a sair da fornalha, eu até não comentei por causa do tempo, mas se vocês forem ler os livros apócrifos, vocês vão ver que os 3 homens na fornalha, eles estavam louvando a Deus e dizendo assim, bendito és, Senhor, porque redimistes a nossa alma da morte e do inferno. É como se eles olhassem para aquelas chamas de fogo da fornalha e dissessem, a gente foi lançado na morte, no Sheol, no inferno, mas Deus veio nos tirar daqui. Quando eles saem da fornalha, é como se eles saíssem do mundo dos mortos. Da mesma forma que Daniel, ele está sendo lançado numa cova, só que ele vai sair da cova. É como se fosse uma figura que muitas pessoas interpretam de 2 formas. Uma, representando aqueles que vão morrer durante a grande tribulação por se negar a seguir o decreto do anticristo no tempo do fim, né? Por se negar a seguir os decretos que o anticristo vai impor, de adorar apenas a ele, adorar a sua imagem, colocar a sua marca. E as pessoas que adorarem a outro Deus serão perseguidos e serão mortos, serão lançados na cova dos leões. Mas Deus estava demonstrando 2 coisas através dessa figura, que mesmo que você desça a cova, você vai sair de lá, que aqui está implícito a ressurreição dos mortos. Segundo, existem pessoas que vão dizer que não, isso não está falando só da ressurreição,
Isso está falando também daqueles que vão ser preservados em meio à perseguição. Por quê? Porque Deus enviou anjos para proteger Daniel no meio da cova. E é o que vai acontecer no meio da tribulação. Aqueles que forem perseguidos, muitos vão ser mortos. A Bíblia fala desses, mas a Bíblia também mostra muitos ficando firmes até o final para serem arrebatados. E esses que vão ficar firmes, vão permanecer até o tempo do fim, vão ser guardados por Deus por meio de anjos, por meio de livramentos sobrenaturais, ou vão ser sustentados das mais diversas formas. E eu sei que aqui vai bater muita dúvida, porque muitas pessoas dizem, tá, mas então a igreja vai ser guardada ou vai ser perseguida e morta? Muitos vão ser perseguidos e vão morrer, e muitos vão ficar vivos? Como assim? E aqui existem muitos outros estudos que a gente vai ter mais adiante, onde vocês vão perceber. Deus estava demonstrando que uma parte vai permanecer nas cidades. A gente vê Apocalipse 11, onde as duas testemunhas estão na praça da grande cidade e vão ficar ali para ser mortas. Mas vocês vão ver que nos profetas é mostrado que muitas pessoas vão fugir para os montes, fugir para lugares desertos e vão permanecer vivas até o tempo do fim para participar do arrebatamento. Então, de fato, vocês vão ter essas duas figuras. Preste atenção num exemplo. Quando você olha para as duas testemunhas, a Bíblia vai demonstrar o espírito das duas testemunhas em dois homens, em dois profetas, Moisés e Elias. Moisés, ele morreu antes de entrar na terra prometida, Elias foi arrebatado vivo. É o que vai acontecer com a igreja. Uma parte vai morrer antes de entrar na terra prometida, mas vai ressuscitar, e outra parte vai, mesmo passando por tribulações, assim como Elias foi perseguido por Jezabel, e lembra que Jezabel aparece no livro do Apocalipse, uma parte vai ser perseguida, mas vai permanecer viva para ser arrebatada no tempo do fim. Mas o que Deus estava demonstrando através destas figuras? Que aqueles que não obedecerem os decretos no tempo do fim, assim como Daniel, que foi lançado na cova dos leões, muitos vão passar por tribulações, por provações, por não obedecerem os decretos impostos nos últimos dias. Mas Deus também estava demonstrando que Ele sabe guardar, Ele sabe proteger, Ele sabe livrar, até mesmo da morte, aqueles que são fiéis a Ele. Então falamos aqui do capítulo 3, o capítulo 4 e o capítulo 5. Todos esses capítulos, eles são capítulos históricos, mas que têm uma implicação profética também para o tempo do fim. Que, devido ao tempo, hoje eu dei uma apressada para vocês conhecerem. Agora, eu quero me deter no capítulo 7. E com esse capítulo nós vamos estudar, encerrar o ensino de hoje, tá? Então, agora vamos se deter no capítulo 7, e esse capítulo, diferente dos anteriores, ele não é um capítulo histórico, ele é um capítulo profético, porque ele trata de sonhos, de visões, e que estão apontando para os últimos dias também. O capítulo 7 é a visão dos 4 animais terríveis. Tá? Você vai encontrar aqui essa expressão, 4 animais. Eu quero ler para vocês um pouco essa porção, só para vocês entenderem o contexto de Daniel, para vocês verem quantas revelações tem. Tá? Essa porção eu vou ler para a gente não perder muita coisa, devido ao tempo, como a gente vai andar um pouco rápido, eu quero que vocês pelo menos tenham um registro dessa leitura. Olha o que diz Daniel. No primeiro ano de Belsazar, Belsazar era o rei da Babilônia. Vocês lembram que Belsazar foi morto no capítulo 5? Se Belsazar foi morto no capítulo 5, como é que a gente está lendo aqui no capítulo 7, no primeiro ano de Belsazar? Não parece incoerente? Não, se você lembrar da primeira aula, onde eu disse que os livros de Daniel, eles não estão em ordem cronológica, mas existem capítulos que estão fora, porque é como se o livro de Daniel montasse primeiro a parte histórica e depois a parte profética, ele fosse acrescentando depois. Mas você só vai perceber as nuances desses detalhes quando você faz uma leitura do texto bem detalhada. Tá? Mas se você lembrar da primeira aula, você vai ver que eu já expliquei esse contexto. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel
sonhos e visões na sua cabeça, quando estava na sua cama, e escreveu logo o sonho e relatou as suas coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão à noite, e eis que 4 ventos do céu agitavam o grande mar, e 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Prestem atenção nas palavras que eu destaquei em negrito nesse texto. Você vê a expressão 4 ventos do céu, um mar grande, 4 animais. Todas essas expressões, elas são expressões proféticas, que elas vão te dar uma noção de geografia, mas também uma noção profética para o tempo do fim. Por exemplo, 4 ventos do céu fala das 4 direções da terra. A expressão grande mar, no contexto histórico, era o mar Mediterrâneo, que era um mar muito grande, próximo a Israel, que era o que eles conheciam, porque eles tinham o mar da Galileia, que era uma lagoa, eles tinham o mar Morto, que era chamado de mar salgado, né, que também é uma grande lagoa, se vocês pararem para olhar, mas eles tinham o mar Mediterrâneo, e esse mar Mediterrâneo eles chamavam de o grande mar. Só que um detalhe é que vocês vão ver essas 4 bestas saindo do mar. No Apocalipse vocês também não têm uma besta saindo do mar. Vocês vão ver que Deus estava conectando o livro de Daniel com o livro do Apocalipse aqui nessa visão. E é só quando você presta atenção nestas palavras que você vai entender as conexões que Deus estava fazendo com Daniel e com o livro do Apocalipse no tempo do fim. Então olha só, o texto vai dizer: e o primeiro desses 4 animais era como um leão. Ele tinha asas de águia, estava eu olhando, e foram-lhe arrancadas asas, e foi-lhe levantado da terra, e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantava de um lado, preste atenção nessa expressão, se levantou em um lado, e tendo a boca 3 costelas entre os seus dentes, foi-lhe dito assim: levanta-te, devora muita carne. Depois disto, eu continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo. Ele tinha 4 asas de ave às suas costas, e tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto, eu continuei olhando, e nas visões à noite, eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso. Prestaram atenção como esse animal é chamado de animal terrível? Não é o mesmo que aparece lá na estátua de Daniel, uma estátua terrível? Deus está deixando links de conexão. Que era muito forte, o qual tinha dentes de ferro. Olha só o ferro sendo conectado de novo com a estátua que tinha parte ferro. E ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. A palavra sobejava é remanescente. Talvez você não entenda a importância dessa palavra remanescente, mas você vai ver que tanto Jesus como os profetas usaram, falando, Paulo vai usar isso aos Romanos, dizendo que só aquele que perseverar até o fim, os remanescentes é que serão salvos. A palavra remanescente na Bíblia é muito importante, você precisa gravar essa palavra, por isso que eu destaquei aqui ainda em vermelho. Ele pisava aos pés o que sobejava, ou seja, os remanescentes. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Olha as conexões, lembra de 10 dedos da estátua? Ele tinha 10 chifres. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas, ou palavras arrogantes, blasfêmias. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou, e a sua veste era branca como a neve, os cabelos da sua cabeça eram como a pura lã, e o seu trono era como chamas de fogo, e as suas rodas como fogo ardente.
e um rio de fogo manava e saía de diante dele, e milhares o serviam, e milhões assistiam diante dele. E assentou-se o juízo e abriu-se os livros. Então estive olhando por causa das vozes das grandes palavras que o chifre proferia, e estive olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo foi desfeito, entregue para ser queimado ao fogo. E quanto aos outros animais, foi-lhe tirado o domínio, todavia foi-lhe prolongado a vida por um certo espaço de tempo. Eu estava olhando nas minhas visões à noite, e eis que vinham nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram-se a chegar até ele, e foi-lhe dado domínio, honra e reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Eu vou dividir o capítulo 7 de Daniel em duas porções. Do versículo 1 até o versículo 13, Daniel ele contou a visão que ele teve. Qual que foi a visão que ele teve até agora? Eu vou pegar uma imagem aqui para demonstrar para vocês. Daniel, ele viu aqui 4 animais que saíam do grande mar. O primeiro animal que ele viu era um leão com asas. Esse leão foi-lhe tirado as asas e foi-lhe dado um coração como de homem. E ele ficou em pé como homem. Você vai ver que essa visão do leão está associada à Babilônia, à cabeça de ouro. Depois, você vai ver que, tirando o império da Babilônia, que era ainda nos dias que Daniel teve a visão do capítulo 7, você lembra que era Belsazar, rei da Babilônia? Então, no capítulo 7, ele ainda está nos dias da Babilônia, por isso que ele vê da Babilônia para frente. Ele não vê os reinos como Egito, como a Síria, ele vai ver da Babilônia para frente, porque ainda estava vigente nos seus dias. A partir do capítulo 8, vocês vão ver que ele não vê mais a Babilônia, ele só vê dos medos e persas para frente, porque o capítulo 8 já é nos dias de Dario, nos dias de Ciro. Então vocês vão ver que a visão é concernente aos dias que Daniel está vivendo. E daí para frente até os últimos dias, até o tempo do fim. Depois ele vê um urso. E o urso, ele tem um detalhe, ele tem 3 costelas na boca e ele está mais levantado sobre uma das suas patas do que sobre a outra. E o que isso significa? Você lembra que eu falei na última aula que a gente teve, que assim como quando você olha para uma estátua com os braços cruzados, um braço está sobre o outro, demonstra que um é mais forte? Aqui a mesma coisa, você está vendo um urso e está com um braço mais alto, porque demonstra que desses 2 reinos, que eram os medos e persas, um seria mais forte. Quando a gente for ler na aula que vem, o capítulo 8, vocês vão ver que vai ter um carneiro com 2 chifres. E um chifre que veio depois, ele se tornou maior e mais forte. Então você tem os medos e os persas, mas os persas, eles vão ser maior e mais forte. Esse animal, o urso, ele está representando o quê? Os medos e os persas. O mesmo metal de prata que a gente viu na aula passada na estátua. É o mesmo. É como se Deus estivesse dando uma visão para Daniel, agora depois de muitos anos, mas reforçando toda a visão que ele já tinha dado para Nabucodonosor e a revelação que ele deu a Daniel. Aí você vai se perguntar, né? Mas Tiago, qual que é a importância de nós termos uma nova visão se vai falar das mesmas coisas? E a verdade é que Deus, ele não está só falando da mesma visão. Ele está trazendo a mesma visão, só que agora ele vai trazer acréscimos, ele vai ampliar, ele vai trazer coisas novas nessa visão que não tinha na visão anterior. E eu já vou mostrar isso para vocês. Qual que é o detalhe? Deus mostra as mesmas coisas, os mesmos impérios, a Babilônia, Medos e Persas, Grécia, Roma, mas a diferença é que nessa visão ele vai acrescentar informações novas que você não tinha na outra. Ele está ampliando a revelação. Então, da mesma forma como o urso representava os medos e persas, você vai ver que Deus vai mostrar um leopardo com 4 asas e 4 cabeças. Esse leopardo representa a Grécia.
Para vocês terem uma ideia, quando a Grécia ela domina os medos e persas, isso acontece no período de Alexandre o Grande, que a gente conhece muito pela história. Você não vai ver na Bíblia. Na Bíblia você vê Nabucodonosor apontando para a Babilônia, você vê Dario e Ciro sendo citados na Bíblia, tanto nos profetas como Daniel, Jeremias, Ezequiel, Isaías, você vê esses nomes sendo citados, mas Alexandre o Grande você não vai ver sendo citado na Bíblia. Por quê? Porque Alexandre o Grande ele está naquele período intertestamentário entre o último profeta do Velho Testamento e o Novo Testamento. Esse período intertestamentário é um período de cerca de 400 anos. E é dentro desse período que surge o Império Grego. Por isso vocês não veem o nome sendo citado na Bíblia. Mas ainda assim vocês vão ver várias inferências na Bíblia apontando, mostrando que o império que sucederia aos medos e persas seria o Império Grego. Porém, quando você olha para esse leopardo tinha quantas asas? 4. Quantas cabeças? 4. Por quê? Porque quando Alexandre o Grande morre, você vai ver que todo o território que foi conquistado por Alexandre o Grande, que era chamado de Império Macedônio, né, helenístico, Império Grego, esse império vai ser dividido entre os seus 4 generais. E isso é muito importante, porque na aula que vem eu vou focar nesses 4 generais, e vocês vão ver que tem profecias apontando para esse território. Por exemplo, na visão de hoje, nós já vamos falar de um chifre pequeno. A visão do capítulo 7, ela está falando do tempo em que vai se levantar o chifre pequeno. A visão do capítulo 8, que a gente vai ver na aula que vem, ela também vai falar de um chifre pequeno, mas é uma visão completamente diferente. Porque no capítulo 7, ele está mostrando o tempo em que vai se levantar o chifre pequeno. O capítulo 8, ele vai mostrar a região, a geografia, de onde virá esse chifre pequeno. Então Deus deixou um personagem na história, que vem dos descendentes de Alexandre o Grande, desses 4 generais, mais especificamente dos Seleucidas, que esse personagem ele vai ser uma figura do anticristo, e Deus estava mostrando a localização de onde sairá esse personagem, esse anticristo. É por isso que é importante a gente estudar as profecias. O capítulo 7 fala o tempo em que o chifre pequeno vai surgir, enquanto o capítulo 8 ele mostra a geografia, o local, a origem, da onde que vai se levantar esse chifre pequeno. E Deus deixou uma figura na história. Então, basicamente, quando a gente olha para essas 4 cabeças, ela está apontando para os 4 generais, no qual o reino da Grécia seria dividido após Alexandre o Grande. A gente vai voltar a falar sobre isso na aula que vem. Então, o leopardo com 4 asas e 4 cabeças, ele estava tipificando também a Grécia. Porém, depois vem um animal terrível. Eu vou até dar um zoom para vocês entenderem algo muito importante aqui. Quando você olha para esse animal, vocês vão perceber algumas coisas. Vocês lembram que esse animal, ele tinha dentes de ferro? Por que Deus disse que esse animal tinha dentes de ferro? Deus estava querendo fazer um link de conexão para a gente olhar para as pernas da estátua, que eram pernas de ferro. Deus estava dando um alinhamento nos animais, para que a gente pudesse conectar e ver que o leão aponta para a Babilônia, o urso para os medos e persas, o leopardo para a Grécia, e esse animal terrível, conectado com a estátua terrível, apontava para a parte de ferro também. Por isso que esse animal tinha dentes de ferro. Então olha que conexão, uma estátua terrível com um animal terrível, que tinha dentes de ferro e unhas de bronze. Isso aqui é importante também, porque o próprio Império Romano que vai vir, embora seja um novo império, ele continua com a cultura anterior. Vocês vão ver que nos dias de Jesus, embora o império vigente fosse Roma, a cultura ela era grega, era helenística. Quando Jesus é crucificado, vocês percebem que na cruz é escrito em latim, que é romano, né? Grego, é escrito em grego, que era o Império Helenístico da Grécia, que veio antes e que mudou a cultura do mundo, e em aramaico,
que o aramaico ele é como se fosse a língua popular do povão. O hebraico era uma língua falada pelos eruditos, enquanto o aramaico era a língua do povão. Então, por que a gente vê aqui, justamente sendo falado de dentes de ferro, mas unhas de bronze? Porque Deus estava demonstrando que até o tempo do fim nós teríamos muito daquilo que Roma e a Grécia colocou sendo espalhados pelo mundo. Por isso que você vê também lá no sonho de Nabucodonosor, daquela grande árvore que tinha o cinto de ferro e de bronze. Você vê como Deus veio deixando vários gatilhos de conexão? Tá? Mas eu não vou me deter muito nisso. Eu quero me deter para a gente encerrar a aula de hoje falando sobre essa porção. Porque esse animal, ele tinha uma cabeça com 10 chifres. Quantos? 10 chifres. E isso é importante porque, da mesma forma como o animal terrível aponta para as pernas de ferro, a sua cabeça, com 10 chifres, aponta para os pés, que eram em parte ferro e em parte barro. Assim como a cabeça tinha 10 chifres, os pés tinham 10 artelhos, 10 dedos. Perceba que até os animais que Deus escolheu, eles têm uma conexão tremenda. Então, é isso que eu quero demonstrar para vocês. As visões de Daniel, elas não estão desconexas, todas elas estão conectadas. Então, cada visão que a gente vai ver daqui até o capítulo 12, Deus vai ampliando, Deus vai colocando uma abaixo da outra, trazendo a mesma visão, só que ampliando detalhes diferentes. Qual é o detalhe que a gente vê aqui que não tinha no capítulo 2, quando a gente viu a estátua? A estátua, ela acabava falando dos 10 reis que se levantarão, que são 10 dedos. Aqui, nós temos um acréscimo. Nos dias desses 10 chifres, vai surgir um chifre pequeno. Veja, na estátua, a gente parava nos 10 dedos. Aqui, a gente já tem um acréscimo de um personagem, que é o chifre pequeno. O chifre pequeno, ele é uma figura do anticristo, que vai se levantar no tempo do fim. Esse chifre pequeno, ele falava palavras arrogantes, falava blasfêmias. Aonde que vocês vão ver isso? Lá em Apocalipse capítulo 13, a besta que sai do mar, assim como esses animais que saíam do mar, ela falará palavras arrogantes contra Deus, blasfêmias. Deus estava conectando esse personagem aqui, que no livro de Daniel é chamado de o chifre pequeno, com o livro do Apocalipse, onde o personagem vai ser chamado de a besta que falará palavras arrogantes. Então, basicamente, aqui a gente tem algumas figuras, algumas linguagens de colocação. Mas, olha que interessante, só para vocês entenderem. Aqui, na estátua, nos dias desses 10 dedos, o que aparece? Uma pedra cortada sem auxílio de mão. Essa pedra, ela vai desfazer os reinos desse mundo e ela vai estabelecer um reino eterno. A gente falou sobre isso na última aula. O que era essa pedra? Não era a vinda de Cristo acontecendo? No capítulo 7 não é diferente. Você vai ver que no capítulo 7, Daniel, ele vê que depois do chifre pequeno, ele vai ver tronos sendo postos. Olha Apocalipse 20, tronos sendo postos. Ele vê um ancião de dias assentado no trono, e ele vê como filho do homem se achegando sobre as nuvens a esse ancião de dias. E é dito assim, que os reinos desse mundo vão ser dados ao filho do homem nesses dias. O que está acontecendo aqui? As mesmas coisas que a gente vê no livro do Apocalipse. Tá? Eu já vou falar capítulo 1, o capítulo 6, o capítulo 13, capítulo 19, capítulo 20, tudo que a gente vê no livro do Apocalipse está aqui no capítulo 7, você vê todos os detalhes, mas eu já vou falar sobre isso, tá? Então, o que eu quero demonstrar para vocês? É dito que os reinos do mundo, eles vão ser dados ao Filho do Homem que se achegou ao ancião de dias. Não é o mesmo que acontece aqui em cima? A pedra estabelece um reino eterno, aqui o Filho do Homem vai estabelecer o reino milenar, é o início do reino eterno. Vamos terminar essa leitura e vocês vão ver como o próprio Daniel ele dá a interpretação desse capítulo. Tá? Do versículo 1 ao versículo 13, que foi o que eu li, era a visão. Agora, do versículo 15 em diante, que eu vou ler, é a interpretação, porque Daniel não entendeu muito bem. Então, o que vai acontecer? Ele vai receber a interpretação.
Então olha qual é a interpretação desse sonho. Detalhe, por que eu estou falando isso? Porque muita gente faz confusão nesse texto, dizendo que o Filho do Homem se achegando ao trono era quando Jesus ascendeu ao céu após a ressurreição, mas não é isso que o texto está tratando. O texto está falando dos dias em que o chifre pequeno estiver perseguindo os santos, o Filho do Homem e o Ancião de Dias vão aparecer nesse cenário. Esse é o contexto de Daniel 7, tá bom? Então olha só o que é dito aqui, ó. Verso 15. E quanto a mim, Daniel, o meu espírito ficou abatido dentro do meu corpo. As visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estava perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isso. E ele me disse. Aqui, Daniel ele está perplexo por causa da visão, ele está abatido, mas ele não entendeu. Então o que ele vai fazer? Ele vai pedir a um ser que estava com ele, a um anjo, ele vai pedir, me explica essa visão. E aí o anjo vai trazer a revelação. Então olha só, detalhe, em Daniel, vocês vão ver aqui no livro de Daniel, a gente vai estudar isso lá pelo capítulo 10, 11 e 12, que um dos seres que aparece para Daniel é o próprio Jesus, é o próprio Cristo antes da sua encarnação. Tanto que vocês vão ver que a visão de Daniel e a visão de João é a mesma, só que cada um vai descrever com as suas palavras. Daniel vê um homem vestido de linho, com os olhos como chama de fogo. O que a gente canta na igreja quando a gente canta, né, que ele tem olhos como chama de fogo? A gente está falando de Jesus. Essa expressão aparece no Apocalipse, mas aparece também no livro de Daniel, aquele que tem olhos como chama de fogo. Daniel não entendeu, então ele vai perguntar, e olha só o que é dito. E ele me disse, faz-me saber a interpretação dessas coisas, esses grandes animais, que são quatro reis, e se levantarão na terra. Mas o santo dos Altíssimos receberão o reino, e possuirão para sempre, de eternidade a eternidade. Então tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava, ou seja, pisava aos pés os remanescentes. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu, diante do qual caíram 3. Isto é, daquele que tinha olhos e uma boca que falava grandes coisas e cujo parecer era mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos, olha só essas expressões, e prevaleceu contra eles, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos. E chegou o tempo em que os santos possuirão o reino. Disse-me assim, o quarto animal será um quarto reino sobre a terra, no qual será diferente de todos os reinos, devorará toda a terra, pisará os pés e fará em pedaços. E quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, tempos e metade de um tempo, mas o juízo será estabelecido, eles tirarão o seu domínio para destruir e desfazer até o fim, e o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo dos céus serão dados ao povo do santo do Altíssimo, e o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, nos meus pensamentos muito me perturbaram, e mudando-se em mim o meu semblante, me guardei do assunto no meu coração. Daniel, ele estava apontando para os reinos dos animais no tempo do fim. Ele vai dizer assim, ó, que esse chifre pequeno, ele vai surgir nos dias desses 10 chifres. Só que esse chifre pequeno, ele vai perseguir os santos do Altíssimo por quanto tempo? Por um tempo, tempos e metade de um tempo. O que é isso, irmão? Tempo é 1 ano, tempos mais 2 anos,
e metade de um tempo. Quando você vê a soma é 3 anos e meio. Quando você vai para o livro do Apocalipse, você não tem lá uma besta que fala palavras arrogantes, que fala contra o Altíssimo, que também persegue os santos durante um período de 42 meses. 42 meses é 3 anos e meio. É tempo, tempos e metade de um tempo. Percebem? É por isso que lá no Apocalipse você vai ver uma mulher fugindo para o deserto durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Fala do período da perseguição, 3 anos e meio. Deus não deixou aqui por um acaso. Essa expressão, tempo, tempos e metade de um tempo, vai aparecer em Daniel 12. Vai aparecer lá em Daniel 12 de novo, vai aparecer lá no livro do Apocalipse também de novo. Deus estava deixando para que a gente pudesse conectar. Tá? Em Daniel 12 está sendo falado da grande tribulação. E após a grande tribulação, os santos ressuscitam. Aqui não está sendo dito assim que esse chifre pequeno vai perseguir os santos do Altíssimo, mas depois um tribunal vai ser estabelecido e esse tribunal vai tirar o poder do chifre pequeno e vai dar aos santos do Altíssimo que reinarão num domínio eterno. O que Deus estava demonstrando? Deus queria demonstrar a ressurreição dos mortos. Período do fim dos reinos desse mundo, ele vai passar por todos esses reinos, desde Daniel, o leão, o urso, o leopardo, o animal terrível que aponta para todo o período que a gente está vivendo agora, os 10 chifres, que são também os 10 dedos, que aponta para o tempo do fim, porque esses 10 reinos eles ainda não se levantaram, eles se levantarão no tempo do fim, e junto com eles um chifre pequeno que vai se engrandecer. Esse chifre pequeno é o anticristo. E nos dias que ele se levantar, a Bíblia diz assim, que vai ser estabelecido um trono, e tronos serão postos, e o próprio Filho do Homem e o Ancião de Dias vão tirar o poder do chifre pequeno, do anticristo, e vão entregar aos santos. O que vocês estão vendo aqui? A conclusão de tudo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando vocês leem Apocalipse 6, abertura do 6º selo, as pessoas estão se escondendo nas cavernas. O que está sendo dito ali, irmãos? As pessoas que estão se escondendo nas cavernas, elas estão dizendo assim, escondei-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Veja que lá em Apocalipse 6, as pessoas que estão se escondendo nas cavernas, quando o sol escurece, a lua não dá claridade, os poderes dos céus estão sendo abalados, o céu está se recolhendo como um pergaminho, as pessoas estão vendo aquele que está sentado no trono, Deus, e o Cordeiro que está vindo executar a ira. A mesma coisa que Daniel viu, João também viu. Vocês vão perceber que em Apocalipse 20 é dito, tronos estão sendo postos. Porque a figura aqui em Daniel, ele diz assim, eu vi um trono, eu vi rodas como de fogo. O que é essas rodas como de fogo? Lembra que quando Ezequiel, ele tem a visão da glória de Deus, ele vê um trono, mas ele também vê 4 serafins, 4 querubins e vê 4 rodas cheias de olhos? Isso é uma figura da Arca da Aliança, que ficava lá no tabernáculo. Uma caixa, você tinha ali 4 argolas, que são essas 4 rodas, e os 4 varões, 2 varões, onde tinha 4 sacerdotes, os 4 querubins. A Arca da Aliança é um símbolo do trono de Deus. E aqui Daniel está vendo o trono de Deus, a glória de Deus. Só que, o que acontece? E isso que é o mais impressionante. Os reinos, quando esses tronos são estabelecidos, os reinos são tirados do chifre pequeno e são dados aos santos. Para ser dado aos santos e eles reinarem eternamente, o que está acontecendo aqui? A ressurreição dos mortos. Por isso que esse capítulo, Deus deixa essa expressão tempo, tempos e metade de um tempo conectado com Daniel 12, que também vai aparecer a expressão tempo, tempos e metade de um tempo, e lá vai dizer que depois da grande aflição, como nunca houve e nunca mais haverá, ele diz, os mortos ressuscitarão. Aqui está acontecendo a vinda de Cristo e a ressurreição dos mortos, para estabelecer o reino eterno. Por isso que é dito que o Filho do Homem se achegou ao Ancião de Dias e foi-lhe dado domínio. O que você vê? Apocalipse 11, o toque da 7ª trombeta. A Bíblia não diz os reinos deste mundo
passaram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo? Está aqui, Apocalipse 7, ó. No toque da 7ª trombeta, os reinos do mundo, que estavam antes nos 4 animais, que estavam agora no tempo do fim nos 10 chifres e na mão do anticristo, os reinos do mundo passarão a ser do nosso Senhor, o ancião de dias, e do seu Cristo, o Filho do homem. É muito importante isso, porque se vocês entenderem o livro de Daniel, vocês vão ter uma chave para desbloquear o livro do Apocalipse. Por exemplo, Apocalipse 1, vocês vão ver um com cabelos branco, né, vestido como um sacerdote diante de 7 castiçais. As pessoas vão dizer, ó, tá vendo, cabelo branco, olhos como chama de fogo, é o ancião de dias. Não é, porque Apocalipse 1 diz, era como filho do homem. Por quê? Jesus, o Filho do homem, ele é a imagem e semelhança do Pai. Assim como o Pai é retratado com cabelos brancos, o Filho do homem, que é a imagem do Pai, também tem cabelos brancos. Então você tem aqui muitos links de conexão. Mas, para a gente terminar, eu só queria que vocês entendessem. Daniel 7 está conectado com Apocalipse 13. Aquelas 4 bestas vão aparecer lá em Apocalipse 13 também. Só para vocês entenderem, a diferença de Daniel 7 é que você vê 4 animais separados, amém? Né? Subindo do grande mar. Apocalipse 13 você vai ver uma besta, uma única besta, não são 4, mas uma. Só que essa uma tem todas as características das 4. Por quê? Porque Deus estava mostrando que no tempo do fim, todos esses impérios vão estar unidos em um só, que é a besta dos últimos dias, que aponta para o anticristo. Então olha só, Apocalipse 13, você vai ter uma besta saindo do mar, assim como as 4 bestas saíram do mar. Essa besta, ela vai ter uma boca de leão, você vai ter corpo de leopardo, patas de urso, e ela vai ter 10 chifres. Essa besta aqui, que tem 7 cabeças, quando você olha para os 4 animais, se você somar todas as cabeças, você tem 7 cabeças. O leão tem uma. O urso tem uma. Tá? O leopardo tinha quantas cabeças? 4. Aí você tem mais o animal terrível, 7 cabeças. Perceberam? Aqueles 4 animais têm 7 cabeças. Quando você olha aqui, você vai ver na besta do Apocalipse 7 cabeças também. Então é isso que eu quero demonstrar para vocês. Deus estava deixando um link de conexão em Daniel, mas para que a gente entendesse a visão de Daniel e do Apocalipse e entendesse o tempo do fim. Eu falei aqui na aula anterior, e talvez você não tenha gravado, mas Daniel é uma espécie de o Apocalipse do Velho Testamento. Assim como no Novo Testamento nós temos 27 livros e Apocalipse é o 27º, no Velho Testamento nós temos 39 livros, mas Daniel é também o 27º. É como se Deus tivesse deixado os dois em paralelo para a gente conectar os dois. Olha que lindo isso, irmãos. Tá? Então, só para vocês entenderem, aqui vocês têm um paralelo para vocês olharem. Corpo de leopardo apontando para a Grécia. Boca de leão, patas de urso, você vê a figura de um dragão, um animal terrível, que Daniel não soube descrever, mas no Apocalipse você tem um dragão, e você vê os 10 chifres. Dos 10 chifres vai sair o chifre pequeno, ou seja, é daqui que vai surgir o anticristo, que no Apocalipse 13 vai falar dessa besta, mas Apocalipse 17 e 18, você vai ver que vai sair um 8º rei. Aqui é um mistério para outro dia, para não confundir quem está vendo tudo isso. Tá? Mas você vai ver que esse 8º rei é o mesmo chifre pequeno. Esse 8º rei é o que vai fazer todas as coisas que a gente vai ver no tempo do fim. Ele é quem vai falar palavras arrogantes contra o Altíssimo. Ele é quem vai perseguir os santos. Em Daniel, por um tempo, tempos e metade de um tempo. No Apocalipse 13, por 42 meses. Só para vocês verem um paralelo. Isso aqui depois você não precisa anotar, você pode baixar. É um paralelo entre Daniel 7 e Apocalipse 13. Daniel 7 você vê 4 bestas. Apocalipse 13 você vê uma besta só, mas com a característica dos 4. Daniel 7 estão subindo do mar.
Apocalipse 13, sobem do mar também. Daniel 7 tem leão, urso, leopardo, um animal terrível. Aqui você tem 7 cabeças juntando todos. Em Apocalipse 13 você também vê a figura do leopardo, do urso, do leão, do dragão, e você vê 7 cabeças, né? 7 cabeças, 7 cabeças. Daniel 7 tem 10 chifres, Apocalipse 13 tem 10 chifres. Daniel 7, ele tinha uma boca que falava grandes coisas. Apocalipse 13 também tem uma boca que fala grandes coisas. Daniel 7, o chifre pequeno persegue durante um tempo, tempos e metade de um tempo, ou seja, 3 anos e meio. Apocalipse 13, ele persegue durante 42 meses. Daniel 7, né, ele faz guerra contra os santos e Deus permite que ele vença durante esse tempo. Em Apocalipse 13, ele também faz guerra contra os santos e também vai vencer. Daniel 7 vai falar de povos, nações e línguas. Apocalipse 13 vai falar de tribos, línguas e nações. Daniel 7, você vê livros sendo abertos. E Apocalipse 13, você vê o livro da vida do Cordeiro sendo citado. Então você vê como existem vários paralelos, mas o principal que eu quero que vocês gravem aqui hoje é o tempo que está sendo mostrado. Quando que vocês vão ver o Filho do Homem, o Ancião de Dias, aparecendo? No tempo dos 10 chifres, no tempo em que surgir esse chifre pequeno, aonde os reinos do mundo serão tirados do chifre pequeno e serão dados ao Filho do Homem, que vai estabelecer um reino eterno. E junto com ele, o reino será dado aos santos. Por isso que a Bíblia está dizendo que aqueles que participam da primeira ressurreição serão reis e sacerdotes. Nós vamos reinar com Cristo durante o milênio. Por isso que Apocalipse 20 vai dizer: bem-aventurados os santos que têm parte na primeira ressurreição, porque a segunda morte não tem poder sobre eles, e eles serão reis e sacerdotes. Eles reinarão com Cristo por 1000 anos. Por que Daniel 7 está dizendo que o reino é tirado do chifre pequeno e dado aos santos do Altíssimo? Porque aqui nós ressuscitamos para reinar com Cristo no milênio. Tá? Aqui começa aquilo que a gente vai chamar de um domínio eterno, de um reino eterno que está sendo estabelecido. Então eu quis demonstrar tudo isso para que você pudesse gravar. Então, aqui nós temos basicamente a nossa linha do tempo. O que a gente viu na aula passada, dando um foco no capítulo 2, a gente está vendo hoje dando um foco no capítulo 7. O leão aponta para a Babilônia, cabeça de ouro. O urso para os medos e persas. O leopardo aponta para o império grego. O animal terrível, que vai ter 10 chifres, que tinha dentes de ferro, aponta aqui para o império romano. A estátua terrível, em parte de ferro. Os 10 chifres apontando para os 10 dedos, e aquela pedra cortada sem o auxílio de mãos, que vai vir e vai desfazer os reinos do mundo, está tipificado aqui no Ancião de Dias e no Filho do Homem, que vão tomar os reinos desse mundo das mãos do anticristo, que está sendo julgado de chifre pequeno, e vão estabelecer o reino eterno. Por isso que é dito que veio o Ancião de Dias e fez justiça aos santos. Você vê que assim como lá no 6º selo, as pessoas escondendo-se nas cavernas estão vendo o Ancião de Dias assentado no trono, Daniel estava vendo o Ancião de Dias vindo e fazendo justiça aos santos. Porque, no final das contas, quando você analisa a Bíblia como um todo, você vê o Pai e o Filho vindo juntos. Por isso que a Bíblia diz que o Filho, ele é como se fosse a mão direita do Pai. O Pai está vindo para executar a ira, e o Filho, ele é quem vai de fato executar o juízo de Deus. Então, nós temos aqui muitas coisas sendo ensinadas, mas a gente vai ver nas próximas aulas. Por hoje, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Nas próximas aulas, a gente ainda vai ver muitas coisas, mas vocês vão ver que agora, nas próximas aulas, essas visões vão se afunilar, porque no capítulo 8, Daniel está nos dias dos medos e persas, então a visão começa daqui para frente. Nós temos muitas revelações. Daniel 9, a gente vai falar das 70 semanas de Daniel e dos últimos 7 anos.
E Daniel 10, 11 e 12, a gente vai dar um foco só na grande tribulação. Então perceba qual é a estrutura do livro de Daniel. Quando vocês olham para o livro do Apocalipse, é a mesma coisa, irmãos. O livro do Apocalipse não é um livro contínuo, onde você bota um capítulo atrás do outro e cria uma linha do tempo gigantesca. Da mesma forma como Daniel, Deus veio apresentando por camadas, vocês vão perceber que o livro do Apocalipse, Deus vai dando visões por camada, e que uma visão, ela não só fala da mesma coisa, mas ela traz acréscimos novos. Tá? Então, quis dar essa dica para vocês, só para vocês entenderem todas essas coisas. Eu vou encerrar dizendo uma coisa para vocês. Nós estamos passando por um período de grande catástrofe aqui no Rio Grande do Sul, certo? É um período como a gente nunca viu antes, né? Enchentes, deslizamentos, pontes caindo e um monte de coisa, certo? Aí eu vi muitas pessoas questionando, aonde está Deus em meio a tudo isso? Vocês já se questionaram? Aonde que está Deus que permite tantas pessoas morrerem afogadas, tantas pessoas passarem por essas tribulações? E eu vou dizer uma coisa para vocês que muitas pessoas não percebem, mas eu vejo Deus, em primeiro lugar, nas pessoas que Deus tem levantado para auxiliar aqueles que estão passando por necessidade. Primeiro lugar onde eu vejo Deus. Mas em segundo lugar, se as pessoas conseguissem perceber pela palavra de Deus, ler as Escrituras, elas veriam que tudo isso Deus já veio anunciando. Se você lesse as Escrituras, você vai perceber que Deus anunciou que Jesus vai voltar uma segunda vez, certo? E antes da vinda dele, o que Jesus falou que haveria? Ele não diz assim que haveria o princípio das dores, que a terra gemeria aguardando a manifestação dos filhos de Deus, que haveriam pestes, a gente não teve agora alguns anos atrás a bendita pandemia, haveriam tremores. Eu não sei se vocês viram, mas essa semana aqui em Bento Gonçalves, Caxias e em algumas cidades vizinhas a gente teve tremores, terremoto. Pô, gente, a gente nunca teve isso aqui da história, pelo menos não registros. A Bíblia vai falar ali que haveriam o bramido das ondas do mar, haveriam muitas coisas, pestes, fomes, tá? Terremotos. Só que Jesus ele anunciou dizendo assim que isso seria como dores de uma mulher que está para dar à luz, seriam como contrações. Quando estiver na reta final, ali nos últimos dias antes de Jesus vir, haveriam essas contrações muito mais próximas umas das outras e muito mais intensas. Isso que a gente está vendo agora, irmãos, vocês podem ter certeza, só vai se intensificar daqui para o fim. A gente recentemente, há 2 anos, passou por uma pandemia, pestes. A gente agora está passando por catástrofes aqui no Rio Grande do Sul, mas isso não é só no Rio Grande do Sul. O mesmo que está acontecendo aqui está acontecendo em 4 lugares do mundo. Está acontecendo na China, no Oriente Médio, está acontecendo na América do Norte, tá? E aqui na América do Sul. Nós vamos ver as coisas piorarem antes da vinda de Cristo acontecer. Jesus chega a dizer que o negócio vai ficar tão feio, que os poderes do céu serão abalados. Não é só a natureza aqui embaixo, mas os poderes do céu em cima serão abalados. O sol escurecerá, a lua não dará claridade, mas ele demonstra, ele diz assim, ó, que quando a gente ver essas coisas, Lucas diz, olhem para o céu, porque está próxima a vossa redenção. Então, Jesus ele diz para nós, olha o que a gente estudou hoje em Daniel 7, ele não está dizendo que vai se levantar um chifre pequeno nos dias dos 10 chifres, e esse chifre pequeno vai fazer o quê? Ele vai perseguir os santos. Imagina, irmãos, quem não está firmado na palavra, quem não está aqui como nós, aprendendo a palavra de Deus, quando começar a ser perseguido, as pessoas vão fazer o mesmo questionamento que hoje muitos estão fazendo no meio dessas catástrofes aqui no Rio Grande do Sul. Aonde está Deus que está deixando os seus serem perseguidos e serem mortos? São pessoas que não conhecem a palavra de Deus, que não sabem que Deus anunciou isso de antemão, que Deus disse, ó, vai acontecer, mas permaneça firme que no final de tudo isso, eu estou de volta e quem morrer vai ser ressuscitado. Aqueles que permanecerem firmes em meio às tribulações vão participar do arrebatamento. Vocês entendem isso? Então eu quis aproveitar para a gente encerrar essa aula, em meio a esse cenário que a gente está vivendo aqui no Rio Grande do Sul, para dizer o seguinte, tá?
Tudo que a gente está vivendo não é porque Deus deixou fugir o seu controle. Deus não deixa nada fugir ao seu controle. Não é porque pegou o Deus desprevenido, ou porque Deus quis punir alguém. Você vê que Deus veio anunciando que por causa do pecado do homem, a terra geme. E que no tempo do fim isso aconteceria e vai acontecer até com mais frequência. A gente tem que se preparar. Porque, irmãos, uma coisa é a gente no púlpito dizer, Jesus vai voltar. Mas a gente não entender o que acontece por ocasião da vinda de Cristo. O que vai anteceder a vinda de Cristo. Jesus vai voltar? Sim. Então você tem que começar a se preparar para as coisas que virão antes dessa vinda acontecer também. Tá? Então saiba, haverá muitas catástrofes que ainda virão pela frente por ocasião da vinda de Cristo estar se tornando cada vez mais próxima. Serão maiores, mais intensas e mais próximas umas das outras. Tá? Se a gente crê que a vinda de Cristo é na nossa geração, assim como eu creio, tá? Não estou marcando dia e hora, mas eu creio que é na nossa geração. Se a gente crê que é na nossa geração, a gente vai ver muitas coisas acontecerem muito mais próximas e mais intensas. Não só no cenário da natureza, nos astros, no céu, mas também no cenário político, porque o chifre pequeno ele está nesse cenário também. Tá bom? Então, quero encerrar com isso, mas eu quero deixar uma palavra de esperança. Jesus prometeu que quando Ele vier, independente de perseguição, de tribulação, os reinos desse mundo vão passar a ser do nosso Senhor, do seu Cristo, e vão passar a ser dos santos que reinarão com Ele. Então permaneça firme, mesmo que você não compreenda. Eu digo, se você ler a Bíblia, você vai compreender muita coisa que ainda vai vir. Mas mesmo que você não compreenda, saiba de uma coisa, nada fugiu ao controle de Deus. Amém?